Hoje você vai aprender a cultivar essa fruta super exótica e deliciosa. Eu tô falando dela, da pitaia, uma cactácea originária da América Central e da América do Sul, que pode ser cultivada por todo mundo em regiões tropicais e subtropicais. Ela não aceita geada muito intensa ou a neve. Existem muitas variedades de pitaia. A que eu tenho hoje, ela é cor-de-rosa por fora e tem esse pink muito intenso na parte interior. Mas você também vai encontrar ela cor-de-rosa com a parte da polpa branca. Esses pequenos pontinhos pretos são as suas sementes, que daqui a pouco a gente vai aprender como plantar. Mas você também pode encontrar a pitaia mais avermelhada e a pitaia amarela, que é a mais doce dentre todas elas. Uma fruta muito suculenta, rica em fibras, antioxidantes e vitaminas, também conhecida como fruta do dragão, por possuir essas escamas em seu fruto. Para plantar semente é muito fácil, basta você carimbar a polpa da pitaia para remover as suas sementes ou utilizar uma faquinha aqui raspando para tirar as sementes. Passar para um papel higiênico, como ela é muito pequenininha, ou um papel toalha, vamos remover, colocar sob o substrato, utilizar o borrifador para umedecer extremamente bem o substrato e fazer uma estufinha de garrafa PET ou cobrir com um plástico aqui superficialmente até iniciar esse enraizamento. Ela vai ter o poder de passar esse papel higiênico que é bem fininho e enraizar no substrato. Só que dessa forma aqui você consegue a muda da pitaia. Vai demorar muitos anos para produzir, 4, 5 anos ou até mais tempo. Existe uma técnica muito mais eficiente. Eu estou falando da técnica da estaquia, que permanece com as características original da matriz e pode produzir em cerca de 1 a 2 anos após o seu enraizamento e vai ter a certeza da qualidade da planta e do fruto. Para você fazer a estaquia é muito fácil, basta você pegar uma matriz de uma planta que já esteja produzindo, retirar um desses galhos, pode ser da base, ou se você pegar um dos ramos mais compridos. Se você está utilizando um desses ramos mais compridos, você pode cortar seções de mais ou menos 15 a 20 centímetros, ou se pegar aqui uma muda pequena, você pode estar plantando ela. Mas para plantar, você precisa deixar cicatrizar o corte, não importa se foi aqui na base ou foi na parte mais aqui para cima, carnosa. Precisa secar essa ferida aqui. Vai demorar mais ou menos uma semana, você deixa na meia sombra. Nada de sol pleno para nossa mudinha. Depois de uma semana que tá bem cicatrizado isso aqui, vamos fingir que cicatrizou, basta pegar um pote pequeno, nada de utilizar um vaso grande, e fazer a estaquia. Se tá bem cicatrizado, já pode regar essa planta e deixar na meia sombra até enraizar e se desenvolver. Essa daqui, no caso, foi uma muda que eu fiz há cerca de 1 ano atrás. Eu aumentei o tamanho do vaso e olha só como ela cresceu. Ela tá pronta para a gente fazer o plantio definitivo. Você pode plantar uma muda pequena como plantio definitivo? Você também pode, mas eu sempre recomendo ir aumentando o tamanho do vaso até um tamanho assim, para daí a gente plantar no vaso definitivo. Você vai saber que ela enraizou quando ela iniciar novas brotações e começar a sair raízes por baixo. Olha só essas mudinhas que eu fiz há mais ou menos uns 6 meses. Aqui tá o broto novo que ela teve e essa muda aqui me surpreendeu com 1, 2, 3, 4, 5 brotações. Essa muda aqui, quando ela enraizou bem, eu aumentei o tamanho do vaso, vê que está saindo raízes por baixo. Ela tem cerca de 1 ano e é a que eu vou estar utilizando para fazer o plantio definitivo no vaso maior. Você pode plantar uma muda pequena no vaso definitivo? Até pode, mas como ela não gosta de muita água no substrato, eu recomendo aumentar o tamanho do vaso, deixar a muda desenvolver, para aí sim
você realizar o plantio. O vaso definitivo deve ter pelo menos 40 a 50 litros. Eu recomendo que seja de um material bem resistente e o fundo mais retilíneo para ele não acabar pendendo e caindo. Ele deve ter grandes furos de drenagem para que a água possa escorrer e não fique acumulado. Para esses grandes furos, a gente, no lugar de manta de bidim, vai estar utilizando uma telinha dessas que não retém umidade. Então a primeira coisa de todas é cobrir esses furos com essa telinha. Para a planta crescer, ela precisa de um tutor de mais ou menos 1,5 metros por ali, que a gente vai centralizar. O substrato para a gente estar utilizando no vaso definitivo é diferente, ele não deve acumular umidade, ele tem que ser sequinho e bem leve e muito bem adubado. É um pouco complexo a receita daqui. Essas informações detalhadas você encontra no meu curso online, eu vou deixar informações na legenda, na descrição aqui do vídeo. Lembre-se que o básico é fundamental, tem muitas possibilidades para a gente deixar o substrato sequinho. Eu produzi essas mudas há mais de 1 ano atrás para realizar o plantio. Elas soltam muitos brotos laterais, a gente precisa remover e deixar apenas o mais comprido, o que tem mais vigor para tutorar ele. Então vou remover este outro aqui também. E a pitaia tem o lado certo de apoiar no tutor. Ela tem 3 lados, mas sempre um lado vai ser mais retinho, que é de onde ela emite as raízes, e esse outro lado que parece as costas de um dinossauro fica para fora. Então quando a gente realizar o plantio aqui no nosso tutor, nós vamos tentar apoiar ela com a direção que nasce as raízes aqui. Vocês estão vendo? Vou repetir o processo. Aqui na outra muda, vou retirar aqui o broto da base dela, tirar o broto. Se ela está ramificando demais, a gente também pode estar tirando alguns desses brotos. Tudo isso pode se transformar em novas mudas. Deixa do lado. Para realizar o plantio, soquinhos, soltar no nosso vaso. E sim a gente vê um belo enraizamento. Tirei a telinha de drenagem e vamos aos poucos pensar como que vamos fixar essa nossa planta. E agora sim a gente vai completar de substrato entre essas plantas que a gente realizou o plantio. Agora a gente mudou a angulação que elas estavam plantadas para facilitar aqui da parte correta ficar contra a madeira, que é onde ela vai estar se enraizando. Aquelas batidinhas para acomodar o substrato, a gente não vai fazer a máxima do plantão regou. Por ser uma cactácea, a gente vai esperar 1 semana para realizar a primeira rega. Para não acontecer de ter uma podridão de raiz, eu aproveitei aqui, amarrei um pouquinho melhor a nossa pitaia e eliminei os brotos, deixando ela ficar retilínea. Quando ela chegar aqui em cima, a gente vai precisar criar uma estrutura que eu ainda não tenho, que é fazer uma cruz, segurando um arco como a borda de um pneu, para que a nossa pitaia ramifique e penda para baixo. A pitaia só costuma dar fruto nesses ramos que pendem para a parte de baixo. Retomando esse vídeo da pitaia, o intuito foi mostrar como fazer a melhor muda, realizar o plantio da forma correta para que ela cresça forte e saudável. Ainda faltou a estrutura, que fica para um próximo vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu posso trazer no próximo vídeo sobre a pitaia, terminando a sua estrutura para ela gerar os seus ramos e produzir muito.